Estúdio V Produções. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma grande alegria estar nesta noite aqui com os irmãos para juntos adorarmos a Deus. Antes de qualquer coisa, eu creio que nós estamos aqui para prestar um culto de louvor e adoração ao nome de Jesus, que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Quero te convidar para ler dois textos. Primeiro, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, no capítulo 17, o versículo 7. A leitura, 17. A leitura que eu vou fazer, ela é um pouco diferente da maioria das outras, mas é a mesma palavra, amém? Você pode acompanhar na sua Bíblia. Provérbios 17 diz assim: o amigo sincero dedica amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Salmos de número 133. Você vai voltar a sua Bíblia um pouquinho. Salmo de número 133. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Amém? Muito obrigado, queridos, podeis assentar. Eu louvo a Deus pela vida do irmão que orou, porque nós estamos vindo de uma agenda ali no Rio de Janeiro e eu estou viajando desde 2 horas da manhã. Foi umas dificuldades com voos e aí era para chegar aqui mais cedo. Cheguei aqui na cidade 5 horas, mas depois dessa oração já estou restaurado. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração. Meus irmãos, quando a gente pensa em comunhão, quando nós pensamos em relacionamentos, nós podemos claramente perceber, sem muito esforço, que é isso um propósito de Deus para a vida do ser humano. Se você voltar lá em Gênesis, você vai ver a palavra do Senhor, quando ele faz referência à mulher que ele está preparando para Adão, e ele diz que não é bom que o homem esteja só. E ele não está falando apenas daquela figura humana que ele criou, mas ele está falando da necessidade emocional, da necessidade completa que Adão e consequentemente todos nós temos de nos relacionar. E a igreja do Senhor é um lugar muito propício, porque aqui nós só conseguimos conviver, só conseguimos servir, só conseguimos ser útil, só conseguimos produzir para o reino de Deus, se de fato nós vivermos em comunhão. Se não houver entre nós um relacionamento sadio, se nós não tivermos graça para vivermos uns com os outros, certamente toda o andamento da obra de Deus, toda a necessidade que a igreja tem de evangelizar, de ganhar almas, todo o trabalho, ele fica comprometido. E esse é um dos motivos pelos quais o inimigo da nossa alma trabalha de forma
intensa para semear entre nós sentimentos, pensamentos que nos faça ficar distantes uns dos outros. E a gente percebe que é impossível estar num ambiente onde não se sente à vontade. É muito bom estar aqui hoje, o ambiente é acolhedor, é bonito, tem ar-condicionado. É muito bom estar aqui, os louvores fazem bem para a alma. É muito bom estar aqui, encontrar amigos. É muito bom ser bem recebido. Mas se isso não acontece, de repente você não quer voltar mais, você quer procurar outro lugar aonde estar para se sentir bem. Não que a gente vai tratar a igreja como um lugar que você vai para passear, não é isso. Mas a verdade é que nós precisamos entender a importância de relacionamentos saudáveis. Inclusive, através da amizade, a gente pode fazer muita coisa. Você pode ganhar almas, você pode ter apoio na obra que você está fazendo. Por causa da comunhão, um trabalho que é feito, ele se torna mais leve, porque o peso não fica só em cima de uma pessoa. Por tantos motivos, nós poderíamos nesta noite falar sobre a importância desse aprendizado, desse exercício da comunhão. Mas a verdade é, irmãos, e eu tenho certeza que os irmãos sabem disso, que nós enfrentamos no cotidiano grandes dificuldades, e elas não estão só na igreja, elas estão na nossa casa. Às vezes dentro da família, as pessoas encontram muita dificuldade para viver em comunhão, para olhar na mesma direção, para ter o mesmo sentimento, para entender a necessidade do outro, para ceder. Isso é uma realidade, e é tanto que cada dia mais você observa, ouvindo as notícias, observando as coisas, que as pessoas hoje têm terminado seus casamentos, têm optado pelo divórcio, por uma coisa tão fútil, que se chama a incapacidade de viver junto. Não tem traição às vezes, não tem graves problemas, só tem incompatibilidade de gênero. Eu não entendo, eu não consigo, nós não temos uma química. Por aí você observa como isso é sério, e como, sabendo da importância da comunhão, o inimigo, ele se usa de tudo que ele pode para impedir que a igreja tenha essa bênção, a bênção de vivermos em comunhão. A igreja não é um clube, não, a igreja não é um clube, aonde cada pessoa que vem paga a sua mensalidade para vir aqui desfrutar de alguma coisa. A igreja não é clube. A igreja também não é um abrigo de salvos, onde as pessoas vêm só por causa dos seus interesses pessoais. A igreja também não é uma prestadora de serviços, aonde eu procuro só para atender as minhas necessidades pessoais. A igreja também não é um supermercado, onde eu vou procurar o que está faltando na minha casa, o que está faltando na minha despensa. A igreja também não é uma casa de shows, aonde eu sou espectador. Eu vou para ver o que acontece. Se me agradar, eu posso levantar a mão, dar um glória. Mas se não me agradar, não, igreja não é casa de show. A igreja não é uma sala de cirurgia, aonde o pastor é o médico que opera. A igreja é um lugar aonde todo mundo precisa aprender a cuidar um do outro. Aleluia. A igreja é uma família, irmãos. A igreja é uma família onde nós temos o mesmo Pai. O nosso irmão mais velho é Jesus.
E nós aqui todos somos irmãos uns dos outros. E quando você olha para a palavra, você vai observar a beleza, como Deus se agrada e como é perfeito a comunhão. A Bíblia vai falar algumas coisas que vocês já ouviram muitas vezes. Por exemplo, uma casa dividida não prevalece. Uma família dividida não prevalece. Uma igreja dividida não prevalece. Ela pode ter tudo, ela pode estar bem localizada, ela pode ter recursos, ela pode ter pessoas preparadas, mas se não estiverem todos andando na mesma direção, essa igreja não avança. Porque aí nós começamos a medir força, quem pode mais, quem sabe mais, quem tem mais poder, quem tem mais autoridade, e a igreja não é para isso. Quando os crentes não estão unidos, nós estamos dando testemunho de imaturidade. Maturidade não tem a ver com a idade que você tem. Tem pessoas que estão já vivendo a terceira idade, 60, 70, continuam imaturos. Continuam pessoas difíceis de conviver. Continuam pessoas cheias de picuinha. Continua sendo gente que você tem que tratar pisando em ovos. Mas quando você descobre o que é maturidade, você descobre o seu lugar no reino. Você descobre o papel que você tem na igreja, o quanto ele é importante e necessário. E o seu papel não é importante e necessário porque você está na frente. O seu papel é importante e necessário porque você faz parte. Então quando eu faço parte de algo, se eu não fizer a minha parte, o todo é prejudicado. E a maturidade, ela me capacita a estar no lugar que eu tenho que estar, mesmo que eu não esteja em visibilidade, mas eu estou cooperando para que a obra de Deus seja feita. A igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vai ler ali o derramamento do Espírito Santo, e logo depois você vai ver os efeitos do derramamento do Espírito Santo. Os irmãos tinham tudo em comum. Os irmãos não tinham dificuldade de dividir o que tinha. Ninguém tinha mais, ninguém tinha menos, era tudo igual. E o poder da comunhão era tão grande que o livro de Atos relata que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Porque o que acontecia dentro da igreja atraía os de fora. Eles eram atraídos pela comunhão, eles eram atraídos pela amizade dos irmãos, eles eram atraídos pela convivência sadia que os irmãos tinham. A igreja é um lugar de cura. Ah, você pode dizer amém por isso? Ela não é lugar de cura só porque um dia você chegou aqui muito doente, alguém orou por você e você ficou fisicamente saudável. A igreja também é um ambiente de cura para restaurar corações feridos. A igreja é um ambiente de cura para nos encorajar quando a gente está se sentindo incapaz de enfrentar uma situação difícil. Esse ambiente terapêutico que você encontra na igreja é saudável, porque eu tenho certeza que você já entrou aqui muitas vezes, como eu já entrei na minha igreja, abatido. Não é desviado, é abatido. O coração ferido, uma luta intensa, uma dificuldade que está te consumindo. Você não contou para ninguém, e naquele dia nem chegou alguém para trazer uma palavra profética. Foi o sorriso da irmã. Foi aquela que chegou e disse assim: o Senhor me mandou te dar um abraço.
E quem te abraçou não sabe por que abraçou, mas você que foi abraçado sabe que aquela graça que Deus derramou sobre a sua vida é por causa da comunhão. Aleluia! Então a igreja é o lugar onde nós recebemos alívio, nós recebemos graça, nós recebemos renovo, mas é importante que a gente esteja no mesmo espírito. A igreja de Corintos era uma igreja avivada, era uma igreja cheia de dons. A gente pode dizer que não faltava dons na igreja de Corintos, mas não tinha comunhão. E porque não tinha comunhão, aquela igreja estava doente. É Jesus que diz, é Paulo que fala, é Jesus que fala através de Paulo. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque não tinha comunhão, então eles estavam adoecendo. E a gente sabe que essa é uma grande verdade. Quando você não entra no ambiente da comunhão, você fica sozinho, e sozinho você corre o risco de ser contaminado por algum vírus, e você pode adoecer. Mas quando você está preservado pelo ambiente da comunhão, você está guardado pelo Senhor, você está sustentado pelo Senhor. O Salmo de número 133, que fala sobre comunhão, ele tem algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, o orvalho. Talvez nem todos já tenham observado o orvalho, mas quem já observou sabe, orvalho é discreto, o orvalho cai sem alarde, o orvalho não faz barulho. Quando cai uma chuva forte, todo mundo vê, chama atenção e até intimida, mas o orvalho não. Você deitou à noite e estava tudo seco, e quando você levantou de manhã, estava tudo úmido e ninguém viu barulho. E a Bíblia está dizendo para nós que a comunhão é como o orvalho. Aleluia. O orvalho vem de noite, depois do calor, do dia difícil, do dia intenso, do dia sem solução, do dia de angústia, daquele dia que você achou, eu não sei como é que eu vou dar conta, mas o orvalho vem de noite. O orvalho traz frescor, o orvalho é constante, é abundante, e eu quero dizer para você nesta noite, é assim que precisa ser a nossa comunhão, silenciosa. Você não precisa fazer alardes, você não precisa contar para todo mundo que você está cuidando de alguém, que você viu a necessidade de alguém, que você foi despertado para orar, que você se sentiu na necessidade de visitar, de estender a mão, de tirar um dia do seu tempo de oração e orar por alguém, orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pela liderança, orar por aquela irmã que ninguém conhece, e talvez nem você tenha amizade, mas o Espírito Santo, Ele achou lugar no seu coração, para te mostrar, para te sensibilizar, e então quando nós começamos a viver essas coisas, nós começamos a experimentar a comunhão de verdade. Aleluia, discreta, constante, restauradora. Existem alguns dias na nossa vida que você sabe que você ainda não está no tempo de receber a vitória, a resposta. Ainda não está na hora para que a porta se abra, mas você precisa estar com alguém. Você tem alguém da sua convivência, algum amigo chegado, um irmão, aquilo que ele vai te dizer, a oração que ele vai fazer, o conselho que ele vai te dar, não vai resolver, mas estar com ele vai te ajudar, estar com ele vai te fortalecer, ouvir, receber o abraço, o afago, alguém que chega perto e diz assim: eu não posso fazer nada, eu não tenho resposta, mas eu estou aqui, pode contar comigo, se precisar me chama. Pessoas assim são pessoas que curam. Rabaia chorebácia, alamando rabarrácia lai.
E aonde tem essas coisas, a igreja que vive isso, ela experimenta crescimento. Aleluia. Ela experimenta crescimento numérico, porque as pessoas são atraídas. Porque nós vamos contar para os nossos amigos, porque as pessoas vão vir aqui, elas vão ver, elas vão se sentir atraídas. Então nós teremos expansão do crescimento da igreja. Novas pessoas chegarão, as pessoas virão para conhecer o ambiente, conhecer Jesus e entender o que acontece. Mas nós também teremos um outro crescimento, nós teremos um crescimento espiritual, porque aonde tem união, ninguém pode parar, ninguém consegue parar. Um trabalho que é feito com união, ele é um trabalho que cresce, é um trabalho que avança. Uma obra feita com união é uma obra, irmãos, que fica registrado para a história. Os anos se passam, alguém diz: eu não sei como é que consegue, como é que eles chegaram lá. É porque juntos nós somos mais fortes. Aleluia. O texto do Salmo 133 disse: onde tem união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tem união na sua casa? Tem união na sua casa? Tem, irmão, união na sua casa? Vocês estão caminhando juntos? Ou alguém na sua casa é mais crente que o outro? E porque é mais crente que o outro, diminui o outro que é menos crente. Nós estamos andando no mesmo propósito? Ou nós estamos tentando esconder a luz do outro para que ele não brilhe? E aqui na igreja nós temos comunhão. Como é que você se sente quando Deus levanta alguém? Quando Deus começa a usar alguém, como é que você se sente? Você vibra? Se alegra? Incentiva? Ou tem medo? E se tem medo por quê? O que você tem não foi o Senhor que te deu? Se foi o Senhor que te deu, você não precisa ter medo. Porque se Ele deu, ninguém tira. Onde existe comunhão, nós vibramos com o crescimento das pessoas, nós apoiamos, nós investimos, nós carregamos alguém que está começando. Aleluia. Para aqueles que têm filhos aqui, onde é que os nossos filhos começam a falar? Na nossa casa. Onde começa a andar? Na nossa casa. Onde começa a fazer as primeiras coisas engraçadas? Em casa. E quando começa, o que você faz? Que lindo! Aplaude e diz: faz de novo. A criança está andando, ainda as perninhas não têm firmeza, ele tropeça e você diz: caiu, levanta, anda de novo, vem na mamãe, vem no papai. E a cada passo que dá, você fica tão feliz. Você consegue fazer isso na igreja? Aleluia. Você consegue fazer isso quando alguém começa a dar os primeiros passos e espiritualmente as pernas ainda estão fracas e de repente parece que não vai dar certo, mas você não diz assim: viu? Eu sabia que não estava pronto, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia. Não, você diz assim: levanta, irmã, levanta, irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar graça, pode contar comigo. Elebarai, chorebai. Aleluia. Onde existe um relacionamento sadio, não tem mentira. Porque onde tem relacionamento sadio, ninguém esconde nada de ninguém. Onde tem relacionamento sadio, nós falamos a verdade, porque nós não temos medo de falar a verdade. Onde tem relacionamento sadio, as pessoas não sofrem sozinhas, porque ninguém tem medo de contar sobre a sua fraqueza. Larabassúria. Onde tem relacionamento saudável, onde tem comunhão, onde a bênção do Senhor está.
Nós não deixamos ninguém ficar para trás. Erebácia. Nós não deixamos ninguém ficar para trás. Se alguém diminui o passo, você diz: eu vou te esperar, eu vou te dar a mão, vamos junto, porque eu não vou deixar você para trás, porque você não precisa deixar ninguém para trás para aparecer. Aliás, é tão maravilhoso no ambiente de comunhão. Quanto menos a gente aparece, mais o nome do Senhor é glorificado. Quanto menos a gente é visto, mais o nome dele é glorificado. Aleluia. Onde não tem um crescimento sadio, você vai identificar algumas coisas muito sérias. Quando uma criança nasce e ele tem algum atraso no seu crescimento, essa criança não é saudável. Existem pessoas que crescem muito a cabeça e o corpo é mirrado. Tem gente que é sedentário, só fica sentado, ele nunca se levanta para cooperar. Existem alguns que estão flácidos. As mulheres têm horror da flacidez. Sabe por que a pele fica flácida? Por falta de exercício. Vai acontecendo um processo na nossa carne, na nossa pele, e de repente nós estamos flácidas, porque nós não temos atividade física. Também, outra dificuldade que você vai encontrar, onde não tem crescimento sadio, é porque às vezes a pessoa não come direito. Hoje a gente vive num tempo onde a alimentação está tão comprometida, porque é tão fácil ir lá no mercado, trazer a comida congelada, colocar ela no micro-ondas, né? Pi, põe na mesa, está quente, a gente come. Mas às vezes a comida não é tão saudável. E tem muita gente na igreja que não cresce porque ele não come. Ele não come no culto de doutrina. Ele não come na escola dominical. Ele não come no estudo bíblico. Ele só come no micro-ondas. Quando ele precisa ouvir uma palavra, ele tem milhões de pregadores na internet. Ele vive de vídeos e de rios. Então, de repente, você percebe que ele não produz. O crescimento está com dificuldade. É uma pessoa que não compreende, não entende. Tem 30 anos que vem na igreja, mas não sabe nada sobre Jesus. Ele sabe sobre muita coisa, mas não sabe nada sobre Jesus. Ele não tem uma vida de comunhão, ele não tem uma vida de intimidade. Mas aquelas pessoas que acostumaram com a comida sadia, que às vezes dá até um pouco de trabalho, tem que preparar, tem que chegar mais cedo na cozinha, tem que fazer o almoço, tem que fazer a janta, tem que fazer a salada. Ao invés do refrigerante, a gente vai tomar um suco, dá mais trabalho. Mas essas pessoas, quando vem as enfermidades, eles resistem mais. Quando vem algum problema, ele resiste mais. Quem come a palavra, quem se alimenta da palavra, quem cresce na casa de Deus, conhecendo Deus da igreja, ele resiste mais, ele suporta mais, ele avança mais, ele é mais usado, ele é mais cheio da graça, porque tem saúde, e essa saúde é fruto da comunhão que ele vive na igreja. Nós nunca vivemos um tempo tão difícil como o tempo que nós estamos vivendo. A ansiedade tem dominado os nossos corações, e eu não estou aqui para condenar ou julgar ninguém, não é isso. Mas quanto menos comunhão nós temos uns com os outros, quanto menos o ambiente que nós vivemos é saudável, mais chance de desenvolver ansiedade.
Quando você vive num ambiente saudável, as pessoas que estão com você, elas percebem rapidamente alguma coisa está só fora de controle. E de repente você tem a oportunidade de tratar daquilo com mais facilidade. Mas se não tem comunhão, ninguém sente o que o outro sente, ninguém vê o que o outro está passando. Tem alguém morrendo do nosso lado, mas nós não estamos vendo, porque nos falta comunhão. Mas nesta noite o Senhor nos reuniu aqui para dizer para nós que Ele tem coisas grandes, extraordinárias para fazer no coletivo, no individual, na sua casa, na igreja, no campo. Ele tem coisas novas, poderosas, mas é para isso que Ele tem dado um tempo de aprendermos sobre viver em comunhão. Talvez você já tenha escutado falar sobre a parábola do porco-espinho. Havia uma comunidade de porco-espinho. Qual é a característica do porco-espinho? Os seus espinhos. E eles viviam num lugar muito quente. Então cada um vivia no seu lugar e ninguém incomodava ninguém. E a comunidade vivia, todo mundo isolado. Mas de repente naquela região começou a fazer muito frio. E era tão frio, o frio era tão intenso, que eles começaram a adoecer. E eles descobriram que isolados eles iam morrer. Então eles se reuniram e disseram: vamos ficar juntos. Mas ao ficar junto, o que aconteceu? Os espinhos começaram a ferir um ao outro. Começou a sangrar, começou a doer. Não dava para ficar junto. Então se não dá para ficar junto, o que a gente faz? Separa, cada um para o seu lado. E aquela comunidade se separou, mas o frio intensificou e alguém morreu. E aí eles se reuniram e disseram assim: nós precisamos aprender a conviver com os nossos espinhos. Eu quero apresentar para vocês nesta noite a comunidade de porco-espinho. O que é isso, pastora? Está nos ofendendo? Não, eu faço parte dela. Quando a gente está longe é tão fácil. Quando você não conhece de verdade é tão fácil. Mas chega perto, visita ela, começa a conversar. De repente ela vai te falar uma coisa, você fala: eu não acredito, fulana era tão boazinha, mas agora está tão difícil. É só porque você se aproximou. E aí o que é que nós fazemos, queridos? Nós temos nos isolado, nós temos nos afastado, e tem rodado entre nós uma mensagem do inferno. Você não pode contar nada para ninguém. Você não tem amigos na igreja. Você não pode confiar em ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de você. Já ouviu isso assim? Já ouviu? Ninguém gosta de você. Se eu fosse você, eu não fazia mais, eu não ia mais. Mas essa mensagem é do inferno. Essa mensagem não é do Senhor. A mensagem do Senhor para nós é que nós precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças. Eu sou diferente de você e você é diferente de mim. Olha a irmã do seu lado, olha para ela, olha. Ela é igual a você? Sim ou não? É por isso que a igreja está tão bonita. Porque todo mundo tem uma característica. Tem alguém aqui que é especialista em algo que o outro não entende nada. Tem alguém aqui com capacidades que eu não consigo. Tem alguém aqui com sensibilidade que eu não consigo alcançar. É isso que faz a igreja do Senhor ficar tão linda. É isso que atrai a glória de Deus. É isso que faz se manifestar nesse lugar a presença do Espírito Santo. Aleluia. O inimigo da nossa alma, ele não gosta da comunhão,
porque aonde tem comunhão, a bênção do Senhor está. Aonde tem comunhão, as forças se unem e nós conseguimos romper com dificuldades extremas. Então Ele quer nos separar, mas nós oramos nesta noite e clamamos pelo poder do nome de Jesus, para que caia por terra aquilo que nos separa, e que o Espírito de Deus nos ajude a viver em comunhão. Você não é um número de registro na secretaria dessa igreja, não, irmão. Você é membro do corpo de Cristo. Você não vem aqui para fazer número, para ocupar espaço, para sentar no banco. Você é membro do corpo. Não tem como eu vir para o culto e deixar meu braço em casa. Não tem como eu vir para a igreja e adorar só com o meu lado direito. Erebácia. Não adianta eu adquirir muito conhecimento e me tornar alguém especialista numa área, se o meu corpo não andar comigo para exercer aquilo que eu aprendi. Nós estamos vivendo dias difíceis, os dias que antecedem a volta de Jesus, e de todas as formas possíveis e impossíveis, aquelas que nunca nós imaginamos, o adversário da nossa alma, ele tem se levantado para nos destruir, mas o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos desperta, o Senhor nesta noite nos dá um sacode, dizendo que nós precisamos andar juntos. Andar junto não é estar na casa do irmão todo dia. Até porque quem gosta de ler a Bíblia já leu que está escrito: não vá na casa do seu irmão todo dia, para que ele não fique cansado de você. Andar junto, você pode até ficar alguns dias sem se ver, você pode até morar num bairro distante, congregar em outro lugar, mas você está junto no propósito, você está junto no Espírito, você está junto na visão, aquela visão que é transmitida pelo líder da igreja, pelo líder do departamento. Às vezes nem é tudo que você gostaria, mas como você anda em comunhão, você veste a camisa, você arregaça as mangas e você diz: vamos trabalhar, e o Senhor será conosco, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai fazer prosperar a obra das nossas mãos. Num tempo de tanta tecnologia, de tanto avanço, de tantos celulares poderosos, onde a gente conversa com pessoas do outro lado do mundo, a hora que queremos, a hora que nos interessa, nós nunca ficamos tão isolados. Nunca ficamos tão isolados. Talvez isso não aconteça aqui, tomara que não, mas em alguns lugares, quando o pastor diz: vamos dar a bênção, tem gente lá na porta, para não pegar na mão de ninguém. Eu não quero cumprimentar ninguém, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, porque hoje eu estou mal. Eu quero dizer para você que se você ficar no ambiente da comunhão, você vai ficar bem, porque o ambiente da comunhão vai curar você. A Bíblia vai nos mostrar de uma forma tão poderosa como Jesus estava com pessoas, como Jesus se relacionava com pessoas. Jesus não tinha um grupo único de amigos seletos. Jesus tinha alguns que estavam mais próximos, mas Jesus sentava na mesa do publicano, na mesa do pecador. Jesus falava com todos. Quando Jesus chegou na sinagoga, tinha um homem com a mão mirrada, ele chamou para o meio. Quando ele chegou uma outra vez na sinagoga, tinha uma mulher encurvada, 18 anos, ele chamou para o meio, porque aonde tem comunhão, ninguém fica de fora, ninguém fica prejudicado, ninguém tem prejuízo, porque onde tem comunhão, tem restauração de vidas. Aleluia! Quando Neemias vai reconstruir
Aleluia. É gigantesco o que Ele faz. É uma obra espantosa. A gente nem consegue dimensionar, porque nós não estamos falando de um muro como o muro da nossa casa, uma fileirinha de tijolos. Não, é um muro para proteger uma cidade que está desprotegida, uma cidade que está com as portas queimadas, uma cidade derrotada. E Deus levanta um homem, e aí aquele homem, ele começa a trabalhar, e ele chama pessoas para ajudá-lo a executar aquela obra. E ele diz assim: quando vocês ouvirem o soar da trombeta, se ajuntem. Eremando errai. Eu falo da parte do Senhor para a igreja que está reunida aqui hoje. Quando você ouvir o toque da trombeta, quando você ouvir o chamado, quando você ouvir a convocação, se levante, venha e diga: eu estou aqui, pode contar comigo. E aquele grande muro que cercava uma cidade, dentro de muitos poucos dias, ele foi construído, porque todos estavam trabalhando na mesma direção. A Bíblia fala de orar um pelo outro, mas a Bíblia fala também de se alegrar um com o outro. Meus queridos irmãos, é uma realidade que nós vivemos. Tem alguém que até chora, tem alguém que até chora com a gente, mas tem uns que não conseguem se alegrar. Por que que Deus fez para ele e não fez para mim? Mas ela chegou aqui na igreja ontem, mas ela fez isso, ficou desviado. A síndrome do filho, do irmão do filho pródigo, ficou desviado, estava lá fora, fez tudo. Eu estou aqui a vida toda, chegou agora, está acontecendo tudo isso. Chega junto, soma. Nós estamos aqui porque nós somos chamados para a mesma causa, fomos chamados para a mesma obra. Aleluia. E assim nós vamos vendo uma obra que avança com muitas dificuldades, porque, irmãos, na maioria das vezes nós gastamos energia demais separados, criticando, apontando os defeitos. Se fosse eu, não cantava esse hino. Se fosse eu, não punha esse lenço verde. Olha só. Se fosse eu, não colocava esse nome. Se fosse eu, mas não é você. Fica junto de quem Deus colocou na frente. E diga: se o lenço for verde, for preto, for azul, amarelo, eu estou aqui, eu vou pôr o lenço, aleluia. Talvez eu não goste do estilo do hino, mas eu vou cantar porque eu vou adorar o nome do Senhor. Talvez a visão que o pastor tenha não é exatamente a visão que eu tenho, mas é agora. Eu entendo que eu estou debaixo de uma liderança, então eu vou comprar briga, eu vou caminhar junto, eu vou investir energia, eu vou trabalhar, e o Senhor vai fazer algo que vai ficar registrado na história. Aleluia. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente fica pensando na responsabilidade que Deus tem nos dado de investir em pessoas. O texto de Provérbio diz que na angústia nasce o irmão. Eu não sei se você já viveu essa experiência. O irmão que nasce na angústia, o amigo que vem no momento certo como refrigério para a sua alma. E aí nós vamos olhar para a palavra e vamos observar quanta gente que Deus usou porque outro acreditou, porque o outro viu o chamado. A Bíblia vai nos mostrar que Barnabé investiu em Paulo, Paulo em Timóteo, Elias em Eliseu, aleluia, Moisés em Josué. Porque ninguém aqui é eterno, nada aqui é seu, nada aqui é meu. O trabalho que eu faço hoje, outro vai fazer amanhã, sem dúvida. O tempo que eu tenho é um tempo contado por Deus. Eu não sei que tempo é esse, mas Ele sabe. O dia que eu parar, não vai parar a obra. Deus vai colocar outro no meu lugar. E o que é que eu tenho que fazer?
investir naqueles que estão ao meu redor, prepará-los, aleluia, ensiná-los, dar a eles suporte, dizer para eles como deve ser feito, corrigir com amor. Não é colocar o dedo na ferida e dizer você não serve, você não pode, você é incapaz. É dizer para ele, eu estou aqui porque alguém me ensinou, eu estou aqui porque alguém me preparou. Eu sempre digo que eu fui criada numa casa, o meu pai sempre viu o que eu estou vivendo hoje. Meu pai foi pastor muitos anos, pastoreou mais de 40 anos, e desde muito jovem eu estou falando de 12 anos, 13 anos, o meu pai dizia para mim: Deus vai te usar, Deus tem um plano na sua vida. Ele dizia, você não pode viver assim, você não pode fazer isso, você não pode ir lá, você não pode ter esse comportamento. Mas por que eu não posso? Porque Deus tem uma obra na sua vida. E às vezes quando eu estava na igreja, eu queria sentar com as crianças, e ele falava, senta aqui perto de mim para você aprender como é que dirige culto. Mas eu era uma criança. Pai, mas eu nunca vou dirigir culto. Ele dizia, vai, quando chegar o dia você já aprendeu, fica sentado aqui perto de mim. Aí às vezes eu queria ir no lugar que os outros meninos da igreja estavam indo. Ele dizia, você não pode. Mas por que eu não posso? Porque muito cedo Deus vai te levantar. E quando Deus te levantar, as pessoas vão acreditar que é Deus que te levantou por causa do seu comportamento. Eu não entendia, eu nem gostava, mas eu estava sendo forjada para viver o que eu vivo hoje. Você tem investido nos seus filhos? Tem preparado os seus filhos? Os dias estão tão difíceis que hoje dificilmente você encontra mães na igreja, são poucas, que dizem assim, eu estou consagrando meu filho para o ministério. Porque não dá dinheiro. Porque não dá dinheiro. Nós não temos mais crianças na igreja, são pouquíssimas as que dizem assim, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador. Porque quando nós sentamos na mesa da nossa casa, nós falamos mal do nosso pastor, nós falamos mal da nossa liderança, nós falamos mal da igreja. E aí as crianças crescem dizendo, quando eu crescer e eu puder tomar minhas decisões, eu não vou para a igreja não, porque a igreja não é boa. E aí nós temos gerado uma juventude fraca, uma juventude temerosa. Quando você fala para algum jovem, talvez vocês não vivam isso, mas eu vejo isso em muitos lugares. Você vai dar uma palavra, ele quase desmaia. Ele não quer compromisso. Não, eu não quero compromisso, porque nos falta esse investimento, esse comprometimento com a obra, que não fica só na igreja, mas que vai para a nossa casa. Algumas vezes eu já fui criticada duramente. Fica aí falando para Deus usar seus filhos. Você vai ver se a igreja faz alguma coisa por eles. O negócio, irmão, é que eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para Jesus. Quem me sustenta é o Senhor. E já vai fazer 35 anos que eu vivo só para a obra dele. Deixei tudo e ele continua me sustentando, continua me dando graça, continua me fortalecendo. Se você está aqui hoje e você vê alguém que começa a florescer, seja na sua casa, seja seu filho, com um chamado, com um ministério, invista nisso, ore por isso, dedique seus filhos ao Senhor. Pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser empresário, pode ser milionário, mas que ele seja também um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Erebasi alabai, eremando rai arabashurianda labas, arabasi andarrasubia, alabarai tio derramando nebi alabasuria. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Mas não é só o primeiro amor na minha comunhão pessoal, na comunhão com os irmãos. Criticar menos. Criticar menos.
segura a mão do irmão, caminha com ele. Elerai o show e enébia, alai a nobia canachou. Uma igreja que percebe, uma igreja que vê, uma igreja que sente, uma igreja que sai de dentro das quatro paredes e vai para fora. E o nome do Senhor é glorificado, porque quando ela chega lá fora, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, eles ficam encantados com o nosso relacionamento. Alemaia súbia, Orebaia soubia nai, Alabá surianda nébia. Quando a gente era talvez num tempo mais pobre financeiramente falando, nós recebíamos na nossa casa os irmãos, você lembra? Você lembra? Sim ou não? Você não tinha quase nada para oferecer. Era uma garrafinha de café, uma broa de milho, às vezes um pãozinho de queijo. E aí agora a gente tem uma casa boa, uma casa bonita, uma mesa chique, pratos, talheres, colheres, né? Tudo tão chique e fica tudo guardado, que a gente não quer receber ninguém, porque dá trabalho, porque dá despesa. E a Bíblia diz que quando a gente recebe alguém em casa, corre o risco de hospedar anjos. Talvez a gente não tenha tido as experiências de hospedar anjo, porque cada vez as nossas casas estão mais fechadas, nossos relacionamentos mais truncados. Nós falamos pelo telefone, mas não falamos pessoalmente. Eu fico abismada quando alguém conversa 2 horas no zap, 2 horas no telefone, mas quando está um na frente do outro não tem assunto. Nós não temos mais o que compartilhar, nós não temos mais o que falar sobre Jesus. Perdemos a capacidade de sentar com alguém, ouvir uma palavra, um testemunho e chorar e ser edificado. Rabácianai, ouvir um pedido de oração e carregar conosco aquele pedido, orar e chorar diante do Senhor. E o dia que aquele irmão vem para dar o testemunho, você diz: essa vitória também é minha, porque eu também orei, eu também chorei, eu também paguei o preço, eu me apresentei diante do Senhor pela sua vida. O texto bíblico disse: porque ali o Senhor ordena a bênção. E a bênção é tudo que nós precisamos. Se nós estivermos abençoados, não significa que nós estamos ricos. Bênção não é sinônimo de riqueza. A bênção é o sinal que Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida, que Deus está suprindo as nossas necessidades. E esta noite Deus está falando ao nosso coração que nós precisamos olhar mais para quem está do nosso lado. Lembrar do irmão que não veio no culto, mandar uma mensagem, fazer uma visita, compartilhar com alguém algo que Deus está falando ao seu coração. Aleluia. Convidar alguém para sentar na sua mesa. Remanda na baixou. Ter o prazer de sair junto na rua para visitar alguém. Está tão difícil, irmãos, que às vezes a gente fica procurando alguém para ir visitar junto com a gente. Não tenho tempo, estou ocupado demais. E nós não podemos esquecer as preciosidades da comunhão. Nerebaia sou, Eremanda raia súbia, Onemaraia soubia nai. Desenvolva a capacidade de encorajar pessoas. Desenvolva a capacidade de abençoar pessoas.
Você não precisa dar presente para abençoar. Você pode abençoar com um abraço. Você pode abençoar com uma palavra. Você pode abençoar alguém com um olhar. Tenha consideração com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão caminhando mais devagar. Não atropele a caminhada deles. Diga: vamos junto, nós somos uma igreja, nós somos uma família. O Senhor vai nos abençoar. Porque aonde tem comunhão, Deus se faz presente. As causas são resolvidas, os problemas são resolvidos, as portas se abrem, os milagres acontecem, a providência chega na casa dos irmãos. Nós temos prazer de estar junto. E quando nós estamos vivendo isso, irmãos, nós estamos vivendo a perfeita vontade de Deus. Eu gostaria nesta noite de dizer para você algo que o Senhor me falava hoje à tarde. Eu tive muito tempo no aeroporto sozinha e orando sobre esse momento. E o Senhor falava ao meu coração: diga à minha igreja que o que tem mais destruído pessoas não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro. As mazelas do nosso coração, a mágoa que a gente carrega, quando a gente não consegue olhar o irmão no olho, quando a gente ainda está lembrando de algo que aconteceu já tem 10 anos, quando você não se alegra de ver o irmão prosperando espiritualmente. Eu não posso chamar você aqui na frente, porque eu não posso expor você. Mas se o Senhor falou, Ele falou com alguém. E você precisa atentar para isso. Às vezes nós olhamos para o nosso exterior e o nosso exterior está bonito, está agradável. Quem olha se agrada. Olha que mulher crente. Olha como essa irmã é crente. Olha como esse irmão. Mas às vezes o nosso coração está sobrecarregado. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. Você não perdoa porque a pessoa merece. Você perdoa para você ter vida, para você ter saúde, para você ser alegre, para você ter comunhão com Deus. Ah, mas ele não merece. O problema é dele. É você que vai ficar livre do mal que está contaminando a sua vida. Porque a Bíblia diz que a raiz de amargura é algo tão terrível que ela não faz mal só para a gente, ela contamina quem está ao nosso redor. E o Senhor me mandava fazer uma oração, e eu vou orar com você. Erebahai, Alarabaço e Enébia. Porque Deus vai fazer algo em você para te libertar dessas angústias profundas que você carrega ao longo de muitos anos. Erebaia sou, Eremando coube anagachai. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que nem é membro desta igreja, e você precisa liberar perdão para alguém, porque você tem ódio, tem mágoas profundas, e isso tem adoecido a sua alma. Mas o Senhor nessa noite está aqui para te ajudar, porque é um processo, vai começar hoje, e Ele vai tratar com você até que você fique livre. Pessoas que estão, é como se você tivesse com suas bênçãos retidas, e você pergunta para Deus, por que, Senhor, que não acontece? O Senhor fala tantas vezes e não acontece, e Ele manda eu dizer para você agora, porque você precisa liberar o seu coração. Às vezes são problemas familiares, e às vezes são problemas na igreja,
mas nós precisamos liberar o nosso coração para que a bênção do Senhor venha para produzir vida. Se houver alguém nesta noite que está aqui entre nós, e você entende que o Senhor tem falado ao seu coração, e você precisa restaurar sua vida de comunhão, você faz parte da igreja, você está aqui no ambiente de culto, você está junto, mas você não faz parte de tudo que acontece, arredio, de longe. Deus está te dando uma oportunidade hoje de curar a sua alma. Deremando raia sou. Pois me feriram, mas já passou. O Senhor é que cura as nossas feridas. Mas falaram de mim também, falaram de muita gente, falaram até de Jesus. Ah, porque ninguém me entende. Talvez é a gente que não queira ser entendido por ninguém. Meu casamento não tem mais jeito, não tem como eu conviver naquela casa. Tem sim, porque nós servimos um Deus que faz tudo novo. Nós servimos um Deus que faz tudo novo. É só a gente querer. Ele entra, Ele renova, Ele restaura, Ele conserta, Ele põe as coisas no lugar, Ele muda tudo. Quando Ele quer, Ele faz. Ninguém impede Ele de operar. A pastora disse que eu posso fazer um apelo. E eu gostaria de saber se nesta noite tem alguém que, tendo ouvido esta palavra, precisa receber algo de Deus. Se você já é um servo do Senhor, mas Deus falou ao seu coração, você pode receber a oração. Se você não é crente, não aceitou Jesus, você pode hoje fazer uma decisão de sair desse ostracismo e de viver em comunhão com pessoas e de ser uma pessoa feliz e abençoada. Se você está ferido, magoado, você pode experimentar hoje a cura do Senhor para a sua vida. Você pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Demala subia. Erelabia subia naia xerevaia subia. Naramando raia subia labás. Eremanda calabachou e eremanda namanácia. Eremando yalabassuri alabás. Alguém que está aqui entre nós, você carrega um problema da sua infância, uma situação com o seu pai, e o Senhor está dizendo que isso tem feito de você uma pessoa marcada, depressiva, porque você não consegue perdoar aquelas coisas que aconteceram. Derraia, súbia. Você já procurou em muitos lugares, mas a dor continua dentro da tua alma, continua corroendo o seu interior. Por causa disso, você é uma pessoa que tem muitas dificuldades com relacionamentos. Você é uma pessoa triste. Você é uma pessoa amargurada. Em alguns momentos, em alguns ambientes, você até se alegra, mas é tudo muito passageiro. Erebaçu. Você não acredita nem nas promessas que Deus faz para você, porque você acha que com você nunca vai acontecer. O seu pai já morreu, não tem como mais você conversar com o seu pai. O que ele fez, o Senhor está dizendo que aquilo que ele fez de verdade foi algo muito difícil. Mas você está viva. Você está viva. E você precisa viver o novo de Deus. Você precisa alcançar a bênção de Deus. Você diz assim: eu nasci para sofrer, ninguém me ama de verdade, eu nunca vou ser feliz de verdade. E o Senhor está dizendo que Ele é a alegria que você precisa.
a paz que você precisa, a esperança que você precisa. Derabachou. O casamento não supriu a sua necessidade. Os filhos vieram e não supriram a sua necessidade. Você continua buscando, infeliz. E o Senhor diz para você: eu tenho vida, tenho paz para a sua alma, tenho esperança para o teu coração. Ai, chorevai, rabiassurianda labás. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, a igreja vai orar por você. Tu yalabassou, eremando rabia lamarana súbia, oh rebaia subilabachai, suriande plácia nayalabashui que eramandura barrácia. Rimandurabai churi calabasuri mandarabashurias. Darabando que arabasubia darabashuri plas. Essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de restauração. Há uma presença tão poderosa nesse ambiente. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos. Não há nada que o Senhor não possa fazer, nada. Para o Senhor tudo é possível. Então eu apresento estas vidas. O Senhor sabe quem eles são. O Senhor sabe as dores da alma. O Senhor conhece o profundo. O Senhor sabe os questionamentos. O Senhor sabe as muitas vezes aonde o inimigo da nossa alma, Senhor, se levantou, declarando sobre eles morte, declarando destruição. Mas eles estão aqui hoje e nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus para declarar vida, para declarar a bênção do Senhor. Aí onde você está, estenda a sua mão, mãos limpas, sem ira nem contenda, e declare a bênção do Senhor, porque hoje grilhões se quebram, cadeias se quebram, porque hoje há um mover do Espírito de Deus neste ambiente. Reblacianai. Você pode ser cheio da graça, você pode ser cheio da presença, porque quando Ele vem, quando a graça dEle vem, quando a bênção dEle vem, Ele te dá poder para você pregar, Ele te dá poder para você cantar, Ele te dá poder para você ganhar alma, Ele te dá poder para você desenvolver o ministério. Quando a graça dEle vem, a sua história é mudada, é uma nova vida. Ele está aqui, Jesus está aqui, está passeando no nosso meio, está trazendo renovo, está trazendo alegria, está trazendo graça, está derramando o teu bálsamo. Você vai sair daqui hoje para viver coisas novas. Você vai sair daqui hoje para viver um novo tempo, com a sua casa, com a sua família e a comunhão da igreja, aonde você serve a Deus. Nehai que nebiachou. Nós declaramos sobre a igreja do Senhor a tua bênção agora. Alabassúria, que ela venha, Senhor, como orvalho.
que a tua bênção venha como orvalho, que a terra seca seja de novo umedecida, que aqueles que estão abatidos sejam de novo encorajados, que aqueles que estão caídos se levante, que os tristes recebam o